Guilherme Carvalhal e nesse vídeo nós vamos dar continuidade à nossa série falando sobre o advento do indivíduo. Então, já clica em curtir para ajudar o canal e se não se inscreveu ainda, se inscreva para poder acompanhar o nosso conteúdo. Nos vídeos anteriores dessa série, eu falei sobre essa percepção do indivíduo desde a antiguidade até chegarmos ali ao Iluminismo, à Revolução Francesa. Um dos pontos que eu coloquei foi o do homem renascentista, que o pensamento do renascimento, ele trouxe a ideia do antropocentrismo e que o homem seria uma criatura capaz de ter seu livre-arbítrio, de ter grandes feitos, de ser senhor do seu destino, da sua vida, e de como isso influenciou o pensamento dali em diante. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre um pensamento do século XIX, sobre vários pensadores que acabaram sendo uma espécie de contraponto a esse pensamento pregresso e foi fundamental para a formulação do nosso conceito de indivíduo nos tempos atuais. Então, como eu coloquei, esse indivíduo renascentista e, consequentemente, o indivíduo pensado pelo iluminismo eram figuras capazes de exercitar sua liberdade, figuras que seriam movidos pelo racionalismo, por grandes buscas, teriam grandes feitos e tudo mais. No século XIX, a gente tem o desenvolvimento do pensamento científico. A ciência se torna um grande fator para a sociedade. A gente teve a Revolução Industrial, então a gente tem um processo de desenvolvimento das indústrias, a gente tem o desenvolvimento de novas tecnologias, e elas fazendo cada vez mais parte do dia a dia da sociedade. Isso aí a gente pode pensar, por exemplo, nas linhas de trem, na telegrafia, no barco a vapor. Mas no final do século XIX, o telefone, avanços na química, avanços nos conhecimentos biológicos, na medicina e tudo mais. Então, o pensamento científico no século XIX foi muito forte, porque ele apontava que o ser humano seria capaz de conquistar toda a natureza, de compreender todas as coisas. Né? O Marquês de Laplace falava que através da matemática seria possível prever qualquer tipo de fenômeno do planeta, isso nesse século XIX. O escritor Júlio Verne escreveu sobre a ida à Lua, a viagem submarina, a volta ao mundo, ou seja, feitos anteriormente considerados impossíveis e que a tecnologia seria capaz. E esse desenvolvimento tecnológico teve como base filosófica o positivismo. O positivismo serviu como uma base filosófica para que todo esse desenvolvimento intelectual acontecesse. Então, juntamente a esse desenvolvimento tecnológico, tanto nas ciências naturais, quanto nas chamadas ciências exatas, na formação de tecnologia e tal, surgiu também uma visão científica acerca do ser humano. E são esses pensamentos que buscaram colocar uma ótica científica que nós vamos abordar. Esse contraponto com os pensamentos anteriores se dão pelo fato de que boa parte do que se pensava sobre o ser humano não era baseado em empirismo. Quando a gente fala, por exemplo, do pensamento do Renascimento, é muito mais algo idílico, algo ético, algo onírico, como o ser humano deve ser, pensar possibilidades sobre como o ser humano deve agir, e não análises empíricas de como o ser humano é. Isso a gente vai ver, por exemplo, em Erasmo de Roterdã, a gente vai ver, por exemplo, no Jean-Jacques Rousseau, no Voltaire. Eles analisaram, sim, mas eles não fizeram estudos empíricos baseados numa metodologia específica para isso. Foi o século XIX que começou a buscar a criação de uma metodologia para se compreender o ser humano. Então vamos tentar entender um pouco desses pensamentos. Eu vou começar falando sobre uma pseudociência.
que que careceu de uma metodologia, que foi o chamado darwinismo social. O darwinismo social nasceu das esteiras ali do pensamento de Darwin. Darwin pensava que havia a evolução das espécies e que o mais forte sobreviveria e assim as espécies iriam evoluindo. O darwinismo social foi uma linha de pensamento que tentou inserir esse darwinismo para a gente tentar entender o ser humano. Ou seja, segundo essa ótica, alguns seres humanos são mais aptos que os outros, são mais fortes que os outros e cabe aos superiores prevalecerem sobre os mais fracos. Não há nenhum empirismo nesse tipo de pensamento. Ele é muito mais fruto do racismo da época do que de análises científicas, e a gente nem precisa ser muito esperto para entender que era uma visão europeia que colocava o branco europeu como superior a africanos, aos índios da América e aos asiáticos. Tá? Juntamente ao darwinismo social surgiu uma outra pseudociência, que foi a frenologia, que ela buscava compreender os níveis de inteligência humana medindo o crânio. Dependendo do formato do crânio, a pessoa seria mais ou menos inteligente. Novamente, o racismo prevaleceu e a metodologia desse estudo, dessa pseudociência, foi formulada de uma maneira que o branco fosse comprovadamente como intelectualmente superior a negros, índios e orientais. O que qualquer outro estudo mais recente, mais atual, vai provar que não existe diferença nenhuma de capacidade cognitiva nesse aspecto biológico. Eu coloquei essas duas pseudociências, que elas não levaram a análise cientificamente, mas elas nos ajudam a compreender o pensamento de época, que era o quê? Tentar inserir o ser humano dentro de uma compreensão científica com base na natureza, ou seja, tentar utilizar a natureza para compreender o ser humano, o que ele faz, o que ele deixa de fazer, seus potenciais e tudo mais. Já agora falando das ciências que realmente tiveram uma maior validade, eu vou começar falando da história. O principal nesse século XIX começa com o pensamento de Hegel, que é um filósofo alemão. Ele pensava numa dialética, numa história dialética em que você teria a dialética de pensamentos e o ser humano estaria inserido dentro dele. Ou seja, através da ideia dialética de tese, antítese e síntese, você teria mudanças na forma de pensar ao longo do tempo e o ser humano seria um fruto dessa linha desse processo histórico. Influenciado por Hegel, a gente tem um pensamento de Marx. Marx, ele se inspirou, mas ele modificou bastante a forma como Hegel pensava a história. Marx coloca que existe sim uma dialética histórica, mas que é uma dialética materialista, não é uma dialética metafísica como a de Hegel. Marx pensa que a história da humanidade é a história de luta de classes. Então, a relação de tese, antítese e síntese é o conflito entre duas classes sociais, em que a antítese vai ser uma revolução e vai ser o surgimento de uma nova sociedade. Então, mais uma vez, a gente vai ver que o ser humano, ele é criado como um fruto de um processo histórico. Ele surge a partir de uma série de mudanças que a gente tem na história, né, nesse pensamento de Karl Marx. As lutas de classe vão gerar quem detém os meios de produção, e a fórmula como os meios de produção são distribuídos na sociedade que vai criar tudo que tem nela. Cultura, leis, as formas de comportamento, de pensar, a ética, a moral, etc. Um outro viés desse pensamento do século XIX foi o da sociologia, que eu vou destacar o pensamento do Durkheim. O Durkheim tentou colocar dentro das ciências humanas uma metodologia de pensamento que fosse similar à da natureza, ou seja, de você pensar em causas e consequências. Por exemplo, numa ciência natural, se eu jogar uma pedra para o alto, a consequência natural é ela cair, não é?
Então, o Durkheim tentou introduzir esse modo de pensar dentro das ciências humanas, e é um dos pais da sociologia. O Durkheim pensou que o objeto de análise da sociologia deveria ser o fato social. Ou seja, o fato social são os eventos que existem dentro da sociedade, que são comuns a essa sociedade, que não dependem da vontade do indivíduo. Ou seja, a existência, por exemplo, de torcida por futebol no Brasil independe da vontade do indivíduo. Ela vai existir. Você pode não gostar de futebol, mas a paixão pelo futebol vai existir no Brasil assim mesmo, porque é um fato social que foi construído dentro da nossa sociedade. Ou seja, mais uma vez, nós vamos ter o ser humano como fruto de uma sociedade. Ele nasce dentro de uma sociedade, ele é moldado por essa sociedade, pelos fatos sociais que existem nela. A moral, os costumes, os hábitos, tudo isso são fatos sociais que o ser humano vai estar inserido dentro dela. Ou seja, a gente não pensa tanto uma autonomia do ser humano, não é a individualidade que conta, mas assim como o ser humano, ele surge dentro de um determinado contexto. O outro pensador do século XIX foi o Freud, dessa vez pela vertente da psicanálise, ou pela psicologia, por tentar interpretar o ser humano pelos estudos da mente, de como a sua mente funciona. O Freud, ele teve estudos muito importantes ao pensar na existência do inconsciente, de desejos, de pulsões que não estão no âmbito da consciência, que estão em instâncias mais escondidas da mente e que elas seriam responsáveis por muitas das nossas ações, escolhas, decisões e tal. Ou seja, mais uma vez, a gente vai ter um ser humano que ele não é autônomo, e sim ele é fruto de algo, dessa vez fruto de como o seu inconsciente, de como o seu aparelho mental, as suas instâncias mentais foram criadas dentro do seu contexto social, da sua família, etc, etc, etc. Então, o que a gente pode depreender desses pensadores do século XIX? Ao analisar esses pensadores que eu citei, a gente tem uma diferença muito significativa com relação aos pensadores dos séculos anteriores, que é que o ser humano deixa de ser o criador, ele é visto muito mais como um fruto de algo. Ele vai ser fruto da sua natureza, fruto da biologia, ele vai ser fruto do processo histórico, ele vai ser fruto da sua sociedade, ele vai ser fruto desses fatos sociais, ou ele vai ser fruto do seu inconsciente, da formação desse inconsciente. Ele já não vai ser mais aquele indivíduo que o iluminismo queria, como se fosse o racionalista, ou aquele indivíduo capaz da independência, da busca dos grandes anseios, como o antropocentrismo renascentista esperava. A análise que a gente tem no século XIX é muito mais não dizer que o ser humano esteja amarrado, mas sim que ele nasce, que ele surge dentro de certos contextos e que esses contextos vão definir a sua individualidade. Então, a sua individualidade, aquilo que ele decide para si, aquilo que ele faz, aquilo que ele busca, aquilo que ele almeja, vai se construir dentro de algo que é prévio a ele, que o define, que o forma. E qual é a influência disso na nossa concepção de indivíduo nos tempos atuais? Quando a gente pensa, por exemplo, em um brasileiro, ou um jamaicano, ou um japonês, a gente pensa neles como frutos de processos históricos e como processos sociais diferentes. A gente consegue compreender, a gente tem isso muito presente nos nossos tempos atuais, que o ser humano, além de ser alguém com suas próprias escolhas, suas próprias decisões, ele é fruto de um meio que vai determinar tudo que ele almeja e tudo que são as suas ações. A gente, por exemplo, pode pensar, quando se fala em criminalidade do Brasil, existe uma vertente muito forte que parte do princípio de que o comportamento criminoso é fruto das desigualdades sociais do país. Ou seja, o indivíduo que comete um crime, ele é movido sim pelas suas escolhas, por
por tomadas de decisões, porém essas tomadas de decisões são influenciadas pela sua formação, pelo seu contexto social. Uma pessoa que vai roubar porque está com fome, uma pessoa que vai roubar porque ele vive no meio pobre, ele tem na sociedade a busca pelos bens materiais como um valor muito grande, tende a ser visto como algo não apenas nascido da escolha, mas como fruto do contexto. Então, o pensamento do século XIX vai pensar que o ser humano tem a sua identidade, a sua individualidade formada dentro de todo um contexto histórico, o social, psicológico. Então, é isso que a gente tem que frisar, essa identidade formada a partir de outros elementos que não apenas a vontade própria do indivíduo. Então, pessoal, isso é tudo por esse vídeo, espero que tenham gostado e até o nosso próximo encontro.